Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Louvamos ao Senhor porque Deus tem preparado coisas grandes para fazer através de nós. A cada dia o Senhor tem nos ensinado, né? Nós temos aprendido todos os dias. Às vezes nós precisamos ser chacoalhados ali a tomar alguns posicionamentos diante do Senhor, mas é porque faz parte do nosso crescimento. Crescer dói, amadurecer dói, ser provado não é fácil. Eu lembro que quando eu era criança, eu sentia muitas dores, assim, tinha épocas que me davam muitas dores nos ossos, nos braços, nas pernas. E uma vez a minha mãe me levou no médico, eu estava preocupada para saber o que estava acontecendo, né? De onde vinham essas dores. Eu fiz ali alguns exames e eu lembro que eu deitada na maca, o médico virou para minha mãe e falou assim: mãe, crescer dói. Ela está sentindo dor porque os ossos dela estão crescendo, ela está crescendo. Então toda criança passa por essa fase, onde começa a sentir um pouco de dor durante o seu crescimento. E isso é uma coisa assim muito real na nossa vida. Crescer, amadurecer, dói, machuca, né? Porque o nosso corpo está em constante transformação, da mesma forma a nossa vida espiritual, a nossa mente. Quantas transformações você já passou até aqui? Quantos processos de transformação você já viveu até aqui? E eu preciso te dizer que isso não vai acabar. Até a volta do Senhor Jesus, muitas transformações ainda serão geradas em você, porque nós estamos em processo de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional. Deus está gerando muitas curas, muitos milagres em nós. Muitas vezes não são nem percebidos. São milagres internos, são curas internas de coisas que talvez você nem sabia que estava lá. Nós vamos começar na próxima semana, no dia 25 de outubro, a nossa mentoria Metamorfose. Eu quero aproveitar o Orando a Palavra e estender esse convite mais uma vez. É uma mentoria específica para mulheres, mas se você é homem que me escuta aqui no Orando a Palavra, você pode também ouvir, não tem problema. Porque a palavra é uma palavra direcionada para mulheres, mas é a palavra de Deus. Então, o contexto que nós vamos trabalhar, ela serve para todos, para homens e para mulheres. Porém, ela está mais direcionada à vida da mulher, porque nós vamos trabalhar algumas questões específicas da vida da mulher. Mas é uma mentoria assim, que foi preparada com um direcionamento profundo da parte de Deus, justamente nesse processo de transformação. Nós vamos falar sobre esse processo de transformação que Deus quer gerar em nós. Foi preparada com muito carinho. Eu tenho orado, tenho buscado esses dias para que Deus possa usar essa mentoria para gerar uma transformação de cura da alma e do espírito, porque nós precisamos de curas. Muitas vezes, como eu falei, são curas de coisas que nós nem percebemos, mas que estão guardadas dentro de nós. E por nós não percebermos, né, essas feridas que ainda não cicatrizaram, elas geram resultados negativos na nossa vida, no nosso dia a dia, em comportamentos que nós temos que muitas vezes nós não entendemos. Né? De coisas que nós ainda vivemos que nós não entendemos, mas é porque tem uma fonte aí dentro, tem algo que precisa ser curado, tem algo que precisa ser trabalhado. E nós vamos falar sobre metamorfose, transformação. Eu quero te convidar a partir do dia 25 de outubro aqui no YouTube, é gratuito, vai ser uma bênção. Eu estou colocando o link do grupo para fazer a inscrição dessa mentoria, porque nós temos um material em PDF, que é um e-book, ou seja, um livro digital que foi escrito por mim, preparado assim com muito embasamento bíblico, com uma imersão bíblica, trazendo vários contextos relacionados a essa transformação. E eu preciso muito que você faça sua inscrição para você poder receber em primeira mão esse material no dia do lançamento da nossa mentoria, tá bom? Então não perca, não fique de fora dessa, vai ser uma bênção. Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Dia 25 de outubro, a partir desse dia, aqui no canal Viver em Cristo.
Aleluia. E falando sobre esse processo de transformação, continuando falando sobre ele, mas nós passamos constantemente por várias transformações. Hoje eu não sou a mesma Bruna que eu era no ano passado. Eu já tenho um outro nível de entendimento, eu já tenho um outro nível de amadurecimento. Tem áreas da minha vida que eu amadureci mais do que outras. Já tem áreas que eu ainda estou em processo de crescimento. Então o Senhor a cada dia Ele vem trabalhando no nosso coração. O objetivo dele é nos tornar a cada dia pessoas melhores. Hoje você vai ser alguém melhor do que você foi ontem. Amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje. O que não podemos parar é de interromper, né? O que não podemos fazer é parar esse processo de transformação, interromper esse processo de transformação. Que aquela pessoa que para, que ela interrompe esse processo, ou seja, ela acha que não precisa mais de nenhuma mudança, que não precisa mais de nenhuma transformação, que não precisa mais de nenhum renovo, pode saber que essa pessoa está totalmente no erro. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor faz nova todas as coisas. Então até na nossa vida espiritual, até na nossa caminhada com o Senhor, tudo se renova a cada dia. Se renova os seus valores, as virtudes, os dons, se renova novos sentimentos, novos posicionamentos, novos direcionamentos, tudo se faz novo. Então que nós possamos abrir o nosso coração para esse processo de transformação. O objetivo do Orando a Palavra não é só pregar uma palavra de fé para você, uma palavra de ânimo e dizer para você que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai mudar a sua história, que as portas vão se abrir, que Deus vai resolver os seus problemas. Não, mas é trazer para você o contexto dessa transformação, o que a Bíblia quer gerar em nós, qual é a transformação que o Evangelho gera em nós. Porque eu já falei isso aqui, amados, o Evangelho de Cristo é transformação, é mudança de vida. Se não existe transformação, não existe mudança de vida, não existe mudança de caráter, não é o Evangelho de Cristo. Porque Jesus veio para pregar essa transformação, para gerar em nós esse despertar de entender que nós precisamos nascer de novo todos os dias, que nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor todos os dias. E é isso que o Senhor tem falado aqui. Mesmo nesse propósito de clamor por nossas vidas, onde no mês de outubro nós aprendemos a orar, nós aprendemos a clamar ao Senhor por nossas causas, por nossos milagres, mas Deus também falou para nós aquilo que Ele queria que fosse gerado dentro de nós. Qual é a transformação que Ele espera de nós? Quais são os posicionamentos que Ele espera de nós? Aleluia, glória a São Jesus. E um desses posicionamentos, uma dessas transformações que Deus quer gerar em nós, é o lugar aonde Ele quer que eu e você conseguimos chegar. Como assim, Bruna? Ou seja, nós temos aprendido o que Deus quer de nós, qual é a mudança que Ele quer gerar em nós, mas também nós vamos aprender qual é o lugar que nós devemos chegar, onde nós devemos chegar. Qual é o lugar que Deus escolheu para nós? O lugar que Deus escolheu para você não é só ficar sentado no banco da igreja ano após ano, recebendo a sua bênção, recebendo o seu milagre, desfrutando de uma vida plena, desfrutando de uma vida próspera. Não, Deus ele tem um propósito na sua vida. Ele tem uma missão na sua vida. Cada um de nós carrega uma missão, cada um de nós carrega um chamado, uma transformação que primeiro foi gerada em nós e a partir de agora ela vai ser gerada através de nós. Você consegue compreender isso? Que durante todo esse processo de luta, de deserto, de vale que você vem passando, através das perdas, através dos traumas, através das dores, através das dificuldades, Deus estava gerando em você uma transformação e a partir de agora que você está mergulhando na palavra, mergulhando no conhecimento do Espírito Santo, do discernimento da palavra de Deus, Deus está começando a gerar em você uma transformação através da sua vida, onde através da sua vida, através do seu testemunho, vidas serão alcançadas. Pessoas que estarão passando pelos mesmos problemas ou ainda piores ou parecidos
os mesmos problemas que você enfrentou, que você suportou, que você venceu, essas pessoas vão precisar da sua ajuda. Essas pessoas Deus vai colocar no seu caminho. Porque Deus não chamou a gente apenas para ser servido. Na verdade, quem achar que o evangelho é para ser servido, está enganado. Porque o próprio Jesus, através do seu testemunho de vida, ele nos mostrou que o evangelho de Cristo é serviço para o reino de Deus. Jesus, sendo rei, sendo filho de Deus, poderoso, glorioso, ele veio na terra para servir. Ele serviu os seus discípulos, ele serviu os enfermos, as viúvas, as pessoas que precisavam da sua ajuda. Ele veio com essa missão, ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus em nenhum momento ficava ali dizendo, vocês têm que me servir, fazer o que eu quero. Não, o tempo todo ele tentava mostrar para as pessoas que nós temos uma missão com o Pai, que nós temos uma missão com o reino de Deus. Nós temos uma missão com as vidas, nós temos uma missão com a obra do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Ou seja, o evangelho de Cristo é serviço. Eu e você fomos chamados para servir. Aquela pessoa que vem na terra apenas com o objetivo de ser servida, apenas com o objetivo de ser abençoada, apenas com o objetivo de conquistar, ela não é apta para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é fazer, o reino de Deus é executar, o reino de Deus é em busca das vidas, em busca dos perdidos. É claro que cada um de nós carrega um chamado, Deus vai usar cada um de uma maneira diferente. Talvez no cenário de vida que você está vivendo agora você não se sinta capaz e você não se sinta apto para ser usado. Mas entenda, Deus escolhe as coisas pequenas desse mundo, aquelas que são desprezadas, aquelas que ninguém dá nada, para confundir as grandes. Ei, Deus ele não escolhe pessoas capacitadas para executar a sua obra. Ele capacita os escolhidos. Ele escolhe pessoas que estão dispostas a servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Ele escolhe pessoas que têm o coração quebrantado, pessoas que amam o seu próximo, pessoas que se preocupam com o seu próximo. É essas pessoas, independente da condição de vida delas, independente do estado que elas estão, Deus gera uma transformação nessas pessoas. E depois ele gera uma transformação através dessas pessoas. Aleluia, glória, 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 glória. Mesmo que você se sinta fraco, é aí que Deus vai te usar. É aí que Deus vai gerar através da sua vida um canal de bênção para atrair mais pessoas para o reino dele. E é essa mensagem central que Deus quer falar com você hoje. Após a ressurreição de Jesus, ele aparece aos seus discípulos e se aproximando, ele fala: olha, eu vos dei toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa passagem aqui está em Mateus 28, a partir do verso 18. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Ei, vocês aprenderam comigo. Eu mostrei para vocês como se faz. Vocês receberam de mim a autoridade. A autoridade, o meu poder, a minha unção já está sobre a vida de vocês. Agora vão e façam discípulos. Pregam o evangelho, orem por todos, curam os enfermos, batizam a todos. É o que ele está falando. E eu estarei com vocês até a consumação do século. Ou seja, vocês não estarão sozinhos. Essa obra vocês não realizarão sozinhos. Quando Jesus deixa essa mensagem para os discípulos, ele está tentando dizer para eles: agora vocês têm uma missão. Agora vocês têm um ministério, agora vocês têm um chamado. Porque quando Jesus estava com os discípulos, ele estava mostrando ali, era o professor ali com os alunos, mostrando como se faz. Da mesma forma é na faculdade, na escola. Nós estamos ali estudando, o professor está nos mostrando, como se faz. Depois, quando a gente se forma, agora nós vamos o quê? Executar e colocar em prática aquilo que nós aprendemos.
Da mesma forma é na nossa vida com o Senhor. Deus tem nos ensinado, Ele tem nos preparado, Ele tem forjado em nós um caráter perfeito, Ele tem ensinado a sua palavra, ensinado os valores que Ele quer que tenha na minha e na sua vida, mas Ele está falando: ei, o que você vai fazer com o que eu te ensinei? O que você vai fazer com o que eu já coloquei nas tuas mãos? Eu te dei autoridade, eu te ensinei a orar, eu te ensinei a clamar, eu te ensinei a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, um novo tempo. Eu te ensinei a exercer uma fé sobrenatural. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai usar isso apenas para a sua vida? Para conquistar os seus sonhos, os seus milagres? Ou você vai usar isso para o meu reino, para a minha justiça, para a minha vontade? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para você hoje. Aleluia! Glória, glória, glória. Mas talvez você pergunte: Bruna, mas quais vidas Deus vai me usar? Amados, o nosso primeiro ministério começa na nossa casa. Olha, muitas vezes a gente fala: eu tenho vontade de orar pelas pessoas, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, mas tem pessoas dentro da nossa casa, tem pessoas dentro do nosso convívio familiar que precisam de ajuda. Você pode começar ministrando a palavra dentro da sua casa, você pode começar orando pelos enfermos dentro da sua casa, você pode começar ensinando a tua família a exercer essa fé, você pode começar ensinando os seus filhos, a sua família a exercer esses valores que Deus tem te ensinado através da palavra de Deus. A como é uma vida em Cristo, como é a viver uma vida centrada no Evangelho de Cristo. Você pode ensinar isso. Não precisa ter dom para pregar. Não precisa, porque muitas vezes a gente acha que para fazer a obra a gente precisa saber pregar a palavra, a gente precisa saber cantar na igreja. Não, eu já falei sobre isso. A obra não está só dentro da igreja. Dentro da igreja é um complemento da obra de Deus, mas a obra de Deus ela está em todo lugar. Ela está na sua casa, ela está na sua família, ela está no seu trabalho, ela está entre os seus amigos, ela está em todo lugar. Você é a obra de Deus ambulante ali. Você é a obra de Deus móvel ali na terra. Você é a representação da igreja de Cristo na terra. Então aonde você for, a obra vai atrás. Aleluia! Tudo que você precisa é se permitir ser usado pelo Senhor. Bruna, mas por que Deus está falando com isso? Eu tenho tantas coisas ainda para resolver na minha vida. Deus está falando que quer me usar assim, amados. Sabe por quê? Enquanto você está sendo usado por Deus, Ele está cuidando de você. Enquanto você se permite ser usado pelo Senhor, Ele está cuidando de tudo que te faz chorar. Ele está cuidando dos seus problemas. Ele está cuidando das suas dores. Eu mesma estava conversando com meu esposo ontem e eu falando para ele: olha, eu nasci com uma missão. E por muito tempo eu afoguei essa missão dentro de mim. Eu escondi ela dentro de mim porque eu pensava: não, a minha vida precisa se resolver primeiro. Os meus sonhos eu preciso realizar primeiro. Eu preciso organizar toda a minha vida primeiro até estar tudo perfeito. E aí sim eu poderei fazer a obra de Deus. Mas espera aí, será que haverá um tempo perfeito para isso? Porque, amados, a nossa vida é cheia de problemas. O Senhor Jesus fala: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele está dizendo que as aflições elas serão contínuas, mas que a gente não se preocupe, porque Ele já venceu por nós. E até a volta do Senhor nós passaremos por problemas, passaremos por dificuldades. Mas já pensou se a gente for esperar o cenário perfeito da nossa vida para a gente ser canal de bênção na vida de outras pessoas? Para a gente cumprir o propósito, o chamado que o Senhor nos enviou, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas? Imagina. E eu estava pensando, eu falei falando para o meu esposo: eu tenho uma missão, eu não sou uma pessoa que consigo viver uma vida simples. Não, eu vou viver minha vida, eu vou trabalhar, eu vou pagar minhas contas, eu vou comprar minhas coisas, eu vou realizar meus sonhos, os meus projetos. Não, eu não consigo viver uma vida assim. Eu fui chamada para ser um canal de bênção e isso está dentro de mim. Isso faz parte da minha essência, estar sempre em movimento para o reino de Deus. Estar aqui gravando, orando a palavra, estar ministrando, estar escrevendo livros, escrevendo novas mentorias,
Agora nós vamos realizar o Café com Cura, que é um culto presencial, é como se fosse um culto, um encontro presencial. Eu vou realizar no meu condomínio aqui na semana que vem. É um momento de cura, de adoração, de palavra, onde o Senhor vai falar aos nossos corações. Queria poder eu abrir ele para uma multidão de pessoas, mas como o lugar é limitado, a questão do espaço, eu não posso convidar muitos, então as vagas são limitadas. Mas eu tenho essa necessidade de estar sempre em movimento, sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar servindo de alguma forma, porque desde muito nova eu entendi para que Deus me chamou. E à medida que eu vou fazendo para o Senhor, amados, à medida que eu vou trabalhando para o reino de Deus, Deus vai cuidando da minha vida. Ele vai cuidando das questões que eu não posso resolver. Eu sou prova viva disso e eu digo para vocês, eu não estou falando aqui coisas que eu não vivo. Eu sempre trago como referência a minha vida porque eu não posso falar da experiência do outro. Eu falo da experiência que eu vivi, que eu tenho vivido. A cada dia que eu me dedico mais à obra de Deus, que eu busco mais fazer com excelência, servir, acolher as pessoas, mais Deus tem me abençoado, mais Deus tem mudado a minha vida, mais Deus tem realizado os meus sonhos. Eu parei de ter aquele pensamento fechado apenas para mim, olhando apenas para a minha própria vida, para o meu umbigo. Eu entendi que Deus me chamou para servir. E aonde Deus me colocar, aonde Ele me levantar, eu vou ser canal de bênção. Aleluia. E muitas vezes é de formas até variadas que a gente nem imagina. Eu estou realizando amanhã uma obra com crianças, vai ser um dia das crianças, onde eu vou ministrar a palavra de Deus para crianças através da ludicidade. Preparei brincadeiras, preparei jogos, preparei uma contação de história com fantoches. Tudo bem, a pedagogia está no meu sangue, é a minha formação, mas eu posso trazer isso também para o reino de Deus. Trazer essa forma que eu aprendi na faculdade, como trabalhar com crianças, como alcançar as crianças, trazendo o contexto para a obra de Deus, tornando o dia daquelas crianças mais alegre, mais feliz, trazendo ali uma palavra centrada no Evangelho, para que Jesus alcance o coração dessas criancinhas. Então você consegue perceber que há muitas formas de Deus trabalhar em nós e através de nós? Às vezes um café da tarde que você faz na sua casa, você convida suas amigas, você convida suas vizinhas, ali você lê apenas um versículo, conversa, dá um espaço para que todas possam falar, ali talvez expor seus sentimentos. Amado, isso é obra de Deus. Tudo é obra. O que nós precisamos fazer é só abrir o nosso coração e nos permitir ser usados pelo Senhor. Não espere o momento perfeito da sua vida para fazer a diferença na terra. Porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai prestar conta comigo e com você aquilo que nós fizemos da nossa vida. A nossa vida, ela não nos pertence, ela nos foi emprestada por Deus. Ela foi dada por Deus para que você execute uma missão. Aí quando Jesus voltar e Ele buscar a sua noiva, Ele vai dizer para mim e para você o que você fez da sua vida. O que você fez com ela? O que você fez com a saúde que eu te dei? O que você fez com as ferramentas que eu te dei? Lembra do Senhor da terra, que Ele veio prestar conta com os seus trabalhadores, dos talentos que Ele tinha entregue a cada um. Um enterrou o seu talento, os outros multiplicaram. Da mesma forma Deus vai fazer comigo e com você. Ele vai prestar conta comigo e com você os talentos que Ele nos deu, os talentos que Ele derramou sobre a nossa vida. Talvez o talento de ouvir, o talento de orar por alguém, o talento de aconselhamento, o talento de orientação, o talento de ministrar. Há vários dons, há várias formas que Deus pode nos usar, mas um dia o Senhor vai prestar conta com as vidas que Ele colocou no nosso caminho. E eu preciso te dizer, quanto mais você servir ao Senhor, quanto mais a obra você fazer, quanto mais de coração você se entregar e fazer por amor ao reino de Deus, mais a sua vida vai ser abençoada, mais as portas vão se abrir. Como eu já te falei aqui antes, as bênçãos vão correr atrás de você. Você não precisará ficar correndo atrás de bênçãos, atrás de profetas, não. As bênçãos te alcançarão. A prosperidade vai te alcançar, porque quanto mais você semeia, mais você colhe. E Deus está mandando perguntar o que nós temos semeado no reino de Deus. O que nós temos plantado no reino de Deus, para que possamos colher.
Deus está a nos observar, amados, e Deus está convocando a sua igreja, Deus está convocando o seu povo a fazer a diferença. Você foi escolhido na terra para ser luz no meio das trevas, para trazer alegria no dia triste de alguém. Aleluia! Você foi chamado para ser luz na vida daquela pessoa que se encontra perdida, que se encontra aflita, desesperada, que se encontra sem perspectiva. Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia! Tudo que você precisa é se permitir ser usado por Deus. E quanto mais você entregar sua vida em prol do reino de Deus, mais abençoado você será. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você. O poder do clamor de hoje que nós aprendemos aqui é o poder que nós podemos exercer através do canal de bênção na vida de alguém. Você vai clamar hoje para que Deus te use. Você vai clamar hoje para que Deus faça de você alguém novo e Ele gere uma transformação na sua vida e através da sua vida, para que você possa alcançar muitos para o reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, um ótimo final de semana e amanhã nós estaremos de volta. Fique na paz.